Opa, tudo bom? O webinar foi muito legal, recebi uns feedbacks muito bons, várias perguntas, agradeço a todo mundo que assistiu e sempre rola alguns pedidos. E mais de uma pessoa perguntou assim: "Aí, Paulo, é difícil fazer gráfico dinâmico?" Eu falei: "Não, é fácil fazer gráfico dinâmico." Então eu resolvi gravar esse vídeo para esse pessoal que pediu. Também toda vez vai lá, curte o vídeo, pergunta alguma coisa e eu vou estar respondendo conforme eu vá conseguindo um tempo. Então vamos lá. O que seria um gráfico dinâmico? Um gráfico dinâmico é um gráfico que altera conforme eu faço aqui, entro na seleção e escolho, por exemplo, o mês. Então eu escolho janeiro, eu vou ver as vendas do mês de janeiro. Seleciono abril, vendo as vendas do mês de abril. Então, nessa tabela aqui eu tenho vários vendedores, 5 vendedores e 12 meses. Se eu tentar fazer um gráfico disso daqui, eu consigo? Consigo. Mas muitas vezes eu não consigo ter uma boa visualização dos dados, eu não consigo concluir nada. Então, às vezes eu quero fazer o quê? Eu quero olhar mês a mês. Tá? Então, nesse caso, a gente fez uma visão mês a mês. E por que a gente usa bastante em dashboard? Muitas vezes a gente não tem espaço. Como não tem espaço no dashboard para pôr tudo, em vez de você pôr 12 gráficos, um de cada mês, você faz um gráfico dinâmico. Então vamos lá, vamos entender como faz um gráfico dinâmico. Estou com os dados aqui. Primeira coisa, eu vou fazer aquela listinha suspensa aparecer para a gente selecionar o mês. Como eu faço aparecer aquela lista? Entro aqui em Dados, Validação de dados, vai aparecer essa janela e eu coloco Permitir e ponho Lista. Então o que acontece? Eu estou criando uma lista com todos os meses do ano. Então eu coloquei lista, clico aqui na fonte e eu dou um OK. O que aconteceu aqui? Olha lá, apareceram todos os meses do ano. Então, somente fiz uma lista com todos os meses do ano. Agora vamos lá, se eu quisesse fazer um gráfico somente do mês de janeiro, o que eu faço? Eu seleciono aqui o cabeçalho, seleciono janeiro, venho em inserir gráficos, seleciono o gráfico que eu quero, nesse caso é um barra 2D, está pronto, janeiro. Tá? Então, está pronto o meu gráfico de janeiro. Obviamente, se eu clicar aqui em fevereiro, não vai mudar. Então, o que eu quero fazer? Um gráfico dinâmico. Então, para fazer um gráfico de janeiro, eu preciso desses dados. Então, vamos copiar esses dados. Copio, coloco aqui, seleciono a célula A16 e colo. Então, copiei os dados, peguei os dados daqui e colei para baixo. Vamos apagar esse gráfico, a gente não vai precisar dele agora. Então, o que acontece? Eu quero que quando eu mude aqui, esses dados mudem. Tá? Porque para fazer um gráfico, eu preciso dos dados e a partir desses dados eu clico um gráfico. Então, o que eu comento sempre é que, mais do que o gráfico ser dinâmico, os dados de origem que serão dinâmicos. Então, quando está mudando o gráfico, na verdade, o que está mudando são os dados que serão feitos gráficos. Como que eu faço isso? Primeira coisa, aqui em vez de janeiro, eu quero fevereiro. Então, eu ponho o quê? Igual e clico aqui em cima, na célula I2, dou um Enter. Então, o que acontece? Se aqui mudar, aqui vai mudar. Então, vamos selecionar dezembro. Aqui virou dezembro. Tá? E agora, o que eu quero fazer? Eu quero que quando eu selecionar dezembro, ele traga esse dado aqui da Fernanda. Então, eu vou fazer o quê? O PROC-V. PROC-V. Para quem não conhece o PROC-V é uma ferramenta de procura. É o PROC-V que faz a procura na vertical. Então, vamos escrever assim, igual PROC... Opa, apareceu aqui o PROC-V. Dou um duplo clique e venho aqui em cima e dou um f de x. Tá? Então vamos colocar aqui para o lado. Tá? Esse f de x, quando eu clico, esse é assistente de função. Quando você não conhece a função, é melhor usar o assistente. Então o valor procurado vai ser o quê? Dezembro. O A17 eu preciso travar. Aonde que eu vou procurar dezembro? Nesta planilha. E eu travo.
qual coluna que vai estar a Fernanda dentro dessa matriz? Vendedor é a coluna 1, Fernanda é a 2. Então eu venho e ponho o número 2. O intervalo eu quero exato, então eu ponho 0. Vamos dar OK? Olha lá. Então está trazendo o mês e o valor da Fernanda. Vamos fazer um teste. Vamos pôr novembro. Olha lá, mudou, né? Então o que acontece? Já meus dados estão ficando dinâmicos. Agora eu tenho que trazer isso aqui para a direita. Então vamos olhar de novo a fórmula para o AQV. Essa primeira parte está travada, né? Quando está o cifrão está travado. Aqui está travado e aqui é 2. Quando eu quiser João, trazer o dado do João de novembro, o que vai mudar? Vai mudar somente uma coisa. Em vez de estar na coluna 2, o João está na 3. Se eu quiser trazer para Maria, Maria está na coluna 4. A Sandra na 5, o Roberto na 6. Tá? Então o que eu vou fazer? Para ficar fácil de trazer minha fórmula, eu vou escrever aqui em cima o número da coluna. Então, vou colocar aqui, ó, o vendedor é a coluna 1, esse é o 2, esse João na 3, Maria na 4, Sandra na 5, Roberto na 6. E o que eu vou fazer agora? Dou um f de x para ver minha função aqui no assistente. Em vez de eu pôr o 2, eu ponho o B15. Tá? B15. Tá vendo? Ó, é o 2. O resultado está dando o mesmo. Tá? Só que o que vai acontecer aqui? Quando eu puxar, eu arrastar a fórmula para a direita, o B15 vai virar C15. Então, em vez de 2, aqui para o João vai aparecer 3, para a Maria 4. Então, ó, vamos dar um OK e vou puxar para a direita. Olha lá. Está trazendo os dados. Tá? Vamos fazer um teste? Vamos por dezembro? Olha lá, tá igual os dados. Vamos por um outro, vai, aleatório. Agosto. Tá trazendo igual, tá? Então agora já está feito. Agora é só fazer o gráfico. Então, de novo, seleciono, inserir gráficos, venho aqui e seleciono o gráfico que eu quero. Barra 2D. Vamos colocar aqui, ó. Opa. Só arrumar um pouquinho o tamanho. Vamos só colocar os números para ficar mais fácil. Então eu ponho o quê? Adicionar rótulo de dados. Eu clico. Olha lá. Vamos por dezembro para ver se está certo. Dezembro. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Tá igual. Tá funcionando. Tá? Então, agora, ó, eu vou selecionando e ele vai mudando para mim. Então, eu consigo ver os dados aqui, ó, mês a mês. Tá? Então, como eu disse, mais do que o gráfico ser dinâmico, os dados são dinâmicos. Tá? Gostou? Gostou do gráfico? Às vezes é mais fácil do que a gente imagina. Se você ainda não viu, entra lá no nosso blog e assiste o webinar. O webinar, ele fala um pouco sobre o nosso treinamento de dashboard em Excel e ensina a fazer alguns gráficos bem legais. Em breve, vou estar colocando mais vídeos para vocês que estão sempre agora me seguindo, que estão gostando. Gostou? Quando estiver lá no YouTube, escreve para mim que gostou. Tem dúvida? Pergunta. Conforme as suas necessidades, conforme a pergunta, eu vou estar sempre gravando gráfico. Obrigado, pessoal. Por hoje é só.